Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva e sem perca de tempo vamos ouvir a nossa vinheta porque hoje estaremos encerrando a nossa série falando sobre os 10 mandamentos, então não saiam daí. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então eu quero aqui hoje aproveitar essa oportunidade e fazer um convite especial para vocês aí colocarem já na agenda de vocês no dia 31 de outubro de 2021. 31 de outubro de 2021 será um domingo e nós teremos lá na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, um grande culto de celebração pela Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante. Estará ministrando o presbítero Gediel, que é um irmão que tem um conhecimento abençoador, que vai falar sobre esse assunto nesse dia especial em que estaremos celebrando a Reforma Protestante. Então você é meu convidado para estar juntamente conosco. Nossa igreja fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Eu quero a sua presença lá juntamente conosco, porque será realmente uma bênção celebrar esse dia tão importante para a história da igreja e para o protestantismo como um todo. Nós, mesmo dentro da perspectiva pentecostal, fazemos parte da história da reforma, da igreja protestante, e nós estamos também celebrando essa data tão fundamental e importante para os nossos dias, porque a igreja precisa sempre estar se reformando, e nós precisamos estar olhando para o retrovisor, vendo aquilo que foi bom e tomando como referência para fazer algo diferente ainda nessa geração, ou voltando às nossas bases da fé cristã, os pilares da fé cristã. E também na semana que vem, já quero convidar você, na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou dar início aqui no nosso programa uma série que será de uma semana, falando sobre a Reforma Protestante, falando sobre os 5 solas. Os 5 solas ou 5 pilares da Reforma Protestante, que é sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Nós estaremos meditando sobre os 5 solas a partir de segunda-feira que vem, e eu quero muito a sua participação, a sua presença aqui no nosso programa, estando aí sintonizado, não perdendo nenhuma dessas mensagens que nós estaremos meditando sobre esses pilares tão fundamentais para os dias atuais. Mas vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida fazendo o encerramento da nossa série falando sobre os 10 mandamentos. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, última mensagem falando sobre esse assunto. Eu quero ler então com vocês o texto de Êxodo capítulo 20,
e o versículo de número 17. Êxodo, capítulo de número 20. E o versículo de número 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando nós começamos a nossa série, começamos a pensar nesse assunto, a partir do verso 3 do capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a dar leis, começa a dar preceitos que serão de base para o que vai ser depois ampliado na lei do Senhor. Nós sabemos que são cerca de 613 decretos ou leis que emanam desses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base, são as colunas, são os pilares do que vai ser amplificado posteriormente. E a base, ou o resumo da lei, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De modo que a lei do Senhor, os 10 mandamentos, podem ser divididos em 2 tábuas da lei, ou 2 pedras da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Os primeiros 4 mandamentos, nós temos mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, que é a primeira tábua da lei, que tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos a segunda tábua da lei, a segunda pedra da lei, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, que tem aí 6 mandamentos, que diz também respeito ao amar ao próximo como a nós mesmos. E na verdade, quando você vai observando a forma pela qual Deus vai dando as leis, Deus vai organizando as ideias e transferindo isso para o seu povo, você percebe que o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, o primeiro mandamento, e nós já vimos isso, diz respeito à prioridade central. Deus é a prioridade, só existe um Deus, o Deus revelado ao povo de Israel, Yahvé, esse Deus que é um Deus triuno, um Deus, 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é a base para o que vem depois disso. Porque na verdade, o que é quebrar a lei do Senhor, o que é descumprir esses demais mandamentos listados aqui? A partir do momento em que você não ama Deus acima de todas as coisas, você começa o quê? A colocar outros deuses diante de si. Você começa a transformar a criação em criador. Você passa a não priorizar o nome de Deus. E aí você usa o nome de Deus o que? Em vão. Você passa a confiar mais em si do que em Deus. Você não descansa mais, porque você acha que tudo depende de você, nada depende de Deus. Você acha que se você não fizer alguma coisa, o sol não vai nascer. Você acha que se você não se mover para alguma coisa, Deus não vai prover. Como se ele não estivesse no controle de todas as coisas. Como se ele não fosse soberano. E aí você começa o quê? A desonrar pai e mãe. Começa a matar, começa a adulterar, começa a furtar, começa a mentir. E consequentemente começa o quê? A cobiçar. E como que uma espécie de lente de aumento, você percebe que Deus ele parte daquilo que é de mais importante, de maior grandeza, que é Ele mesmo, e chega aonde está a fonte, ou chega aonde está o princípio
dos pecados dos seres humanos. Porque a cobiça é esse pecado de foro íntimo. A cobiça é esse pecado que somente Deus pode conhecer. Eu não sei se você é uma pessoa cobiçosa ou não. Eu não posso saber disso. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho capacidade de ler mentes. Somente Deus pode sondar o coração do homem, esquadrilhar o coração do homem. Somente Deus tem esse poder. Quer dizer, eu não sei o que está no seu coração. Eu só posso sondar o meu próprio coração. Eu só posso saber o que está no meu próprio coração. E às vezes nem isso, porque o próprio salmista diz que, orando a Deus, ele diz: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Ele às vezes cometia erros e pecados, nem mesmo ele tinha consciência. Nem mesmo ele sabia. Ou seja, a cobiça, eu poderia dizer assim, é a fonte dos demais pecados. Porque veja bem, tudo começa onde? No coração. Deixa eu ler um texto com vocês. Olha lá o que diz Jesus falando. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. E versículo de número 19. Olha só o que o nosso Senhor Jesus diz, confrontando aos fariseus. Capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Deixa eu ler outro texto com vocês. Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e não tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Da onde vêm todos esses erros, pecados que nós cometemos? Vem do nosso coração corrompido. Deixa eu ler ainda outro texto para você. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo faz uma lista. Romanos capítulo 1. A partir do verso 28. Capítulo 1, verso 28, ele diz: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deixa eu ler ainda outro texto lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Observe aí a origem, a fonte dos nossos pecados. É o nosso próprio coração cobiçoso. Porque a cobiça, ela é a mãe, vamos dizer assim, de muitos pecados, de muitos erros. Vou dar exemplos para você, além desses que eu já citei. Por exemplo, a arrogância, os ciúmes, a vanglória, a avareza, a ganância, o egoísmo, o apego, a vaidade, a inveja, a soberba, o orgulho, tudo isso provém o que? Da cobiça, de um coração cobiçoso. De modo que no mandamento diz não cobiçar o quê? A casa do próximo, a mulher do próximo, não cobiçar o quê? O servo, a serva, não cobiçar o boi ou o jumento, que são bens materiais, naquele contexto, a riqueza do próximo, e nenhuma outra coisa. Por quê? Porque uma pessoa cobiçosa, em outras palavras, ela é uma pessoa que não é feliz com o que ela tem. A Bíblia diz um texto que eu acho fantástico. O apóstolo Paulo escreve, dizendo, chorar com os que choram. E é muito fácil chorar com os que choram. Quando chega alguém para você e diz, olha, perdi emprego, casamento não vai muito bem, tô doente, ou um parente da família tá doente, tô com o nome sujo, tô passando por uma prova lá na empresa, ou tô enfrentando uma dificuldade com os vizinhos, não tenho o que comer amanhã. Quando as pessoas chegam para nós e contam seus fracassos, contam as suas lutas, contam os seus problemas, a gente consegue chorar com eles. A gente até diz, vou orar por você. Olha, vou pedir a Deus, ou vamos conversar com alguém. É muito fácil chorar com os que choram. Agora chega essa mesma pessoa e diz, olha, tá tudo bem na minha casa. Meu casamento tá uma maravilha. Fui promovido no emprego, consegui mais uma graduação. Tô com projetos, vou viajar para fora do país. Comprei um bem lá legal, uma roupa bacana. Vou para uma festa chique, fiz amizade com alguém importante aí. Chega alguém para contar, olha bem na cara da pessoa para ver a reação dela. Aí ela vai falar assim, não, olha, você tá muito vaidoso. Ó, você tá se achando demais. Por quê? Porque é muito fácil chorar com os que choram. O difícil é se alegrar com os que se alegram. Porque é bom enquanto o outro está abaixo de você. Nós temos a dificuldade de lidar quando o outro está acima da gente. É muito mais fácil lidar com o insucesso, com o fracasso do outro, que lidar com o seu sucesso. E isso prova, isso revela o que está no nosso coração. Você sabe que tem pessoas que não podem ter absolutamente nada. Ela não pode ter nada, porque aquilo toma o centro do coração dela. Ninguém pode comprar nada, que no outro dia ela fica inquieta, que ela quer lá comprar também igual, da mesma marca, do mesmo preço e tal. Ela não pode ter nada. Você não pode contar nada para ela, porque ela fica o quê? Remoendo aquilo ali. Porque não sabe lidar com o sucesso dos outros, não sabe lidar com a prosperidade dos outros. Ela não consegue olhar para a vida do outro, para o sucesso do outro e ficar feliz. Importa que o outro tenha sucesso, prospere, desde que não mais do que ela. Ou senão, quando a pessoa está indo bem, aí vem aqueles amigos da onça e falam assim, não, é sorte. Não, é que ela tem amizade ali com fulano de tal, com Beltrano de tal, então é fácil. Porque o sucesso dos outros é sempre sorte.
Agora, quando é o nosso sucesso, não, eu trabalhei, eu estudei, eu corri atrás. Dos outros é sorte. Mas ninguém conhece as aflições do outro. Isso revela o quê? Um coração cobiçoso. O que está no coração, o que está na fonte. O que está dominando a vida da pessoa. Porque ela não consegue o que lidar com o sucesso do outro. Com a prosperidade do outro. Ela quer sempre estar o quê? Em primeiro lugar. Ela vive em função da vida dos outros. É uma pessoa mesquinha. Pessoa mesquinha, egoísta. E é difícil lidar com gente assim. Ou não? Ou não tem, você nunca passou por uma situação como essa? Ou você, ou eu, não somos pessoas assim? Porque alguém poderia dizer, não, mas eu não sou cobiçoso. Não, jamais. Eu? De jeito nenhum. Ah, é? Então eu vou pegar seus pensamentos, vou projetar num telão, e aí eu quero saber se o teu coração é ou não invejoso. Se os seus pensamentos fossem publicados nas redes sociais, como é que você reagiria? Porque enquanto está privado, porque alguém pensa, não, ser cobiçoso não atinge ninguém. Ser cobiçoso não vai implicar na vida de ninguém. É algo pessoal. Mas não, ali é a fonte. Que dá luz a outros erros e outros pecados. Quer ver? Um exemplo, eu vou dar só um. Gênesis capítulo 4, você sabe da história. Você tem Caim e Abel. Caim teve a proatividade de oferecer algo a Deus. E ele era lavrador, ofereceu o quê? Sacrifício da terra. Caim cuidava dos animais, dos rebanhos. Foi lá e também ofereceu algo a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, porém não aceitou a oferta de Caim. E aí olha só o que aconteceu. Capítulo 4, versos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo para Caim o quê? Você está triste porque eu aceitei a oferta do teu irmão, por quê? O que tem a ver a oferta do teu irmão com a tua? Por que a questão é o seguinte, muita gente lê esse texto e acha que o problema é a oferta. Não, é porque o sacrifício de sangue de Abel apontava para Cristo e lá. Não, porque você vai ver na lei que Deus aceitava tanto da terra quanto o do campo, o do rebanho. A questão não era a oferta, a questão era o ofertante. A questão estava na motivação com que o ofertante estava ofertando a Deus. Caim nunca quis ofertar a Deus algo para a glória de Deus. Ele queria para a sua glória, para causar inveja no seu irmão. E Deus o que? Rejeitou. Rejeitou a oferta de Caim? Não, rejeitou a Caim. Mas ele aceitou a de Abel, por quê? Porque Abel quis oferecer o melhor para Deus. Então Deus aceitou que Abel. Isso mostra o que? A motivação do nosso coração, o nosso coração. O que está no nosso coração. O que dirige, o que governa o nosso coração. O nosso maior problema é o nosso coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E se nós não nos curvarmos diante da presença de Deus, nos convertermos de fato, nós nunca
conseguiremos viver conforme a vontade de Deus. Esse estudo essa série sobre os 10 mandamentos é para nos fazer relembrar que eu e você precisamos o quê? Nos curvar diante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não teríamos jamais e não temos condição de cumprir esses 10 mandamentos. E o problema não é a lei, o problema somos nós. É por isso que Jesus veio no meu e no seu lugar para cumprir toda a lei. Para morrer por mim, para morrer por você. Porque se eu e você tropeçarmos em um desses, nós já somos o quê? Réu de juízo. O pecado, a lei nos leva o quê? À morte, não à vida. A lei não nos salva. Quem nos salva é Jesus. A lei mostra o quão insuficiente nós somos para mostrar quão suficiente é Cristo por nós. A lei mostra, ela dá um diagnóstico de como está a nossa vida diante de Deus, para que então Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos dê Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que você possa depender totalmente de Cristo, da suficiência de Cristo, da obra de Cristo por você. E diante de tudo isso que nós meditamos, venhamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.